Boa noite, gente. Tudo bom? Me arrumaram um apêndice aqui, então vai ficar meio difícil, viu, gente? Desculpa, vou dar umas trupicadas aqui, mas vamos ver se sai alguma coisa. Tudo bem com vocês? Tá? Todo mundo firme? Igual prego no angu, né? Não, tudo firme. Tá bom. Vamos lá, gente. Eu escolhi um tema para hoje que é muito, me parece assim, qualquer época, até agora, né, a época que a gente está vivendo, é muito importante, mas eu penso assim, que no início do ano, talvez seja interessante esse tema em função das premissas que a gente coloca de crescimento, né? E como você sabe que no Brasil a coisa só começa depois do carnaval mesmo, né? Então acho que tá bom, né? O ano nem começou, né, Clícia? Vou começar agora, tá? Então o tema de hoje é No Rumo do Amanhã. Esta psicografia está no livro Palavras de Vida Eterna, que foi escrito pelo benfeitor espiritual Emmanuel. Todo mundo sabe que é um livro psicografado, gente? Tudo bem? Né? Não é com o Julinho agora divulgando a psicografia, está bem tranquilo isso. O benfeitor Emmanuel foi, quando o Francisco Cândido Xavier esteve na Terra, foi o mentor do Chico. Ele escreveu esse livro em 1946, tá? Estou para o Chico. E o capítulo 6 é muito interessante, eu gosto muito dele. Ele fala no rumo do amanhã. Então vejam bem, quando a gente começa um ano, normalmente a gente coloca uns objetivos, né? Assim, no rumo do amanhã, tipo, esse ano eu vou fazer pós-graduação, não é? Esse ano eu vou fazer plástica. Esse ano eu vou comprar um carro novo, eu vou, sei lá, vou fazer alguma coisa que vai mudar a minha vida esse ano, não é? Agora eu pergunto aos senhores, quem de vocês, no dia 1º de janeiro, levanta e fala, esse ano eu vou ser um espírito melhor? Levanta a mão, por favor. Ninguém? Então estou no lugar certo. Estou no lugar certo. Hã? Roberto, você? Tá bom. Tá me ensinando ela, né, gente? Nasceu da barriga minha, mas está me ensinando. Em função disso, então, é propício esse tema. Porque ninguém acorda de manhã, gente, e olha no espelho e fala, que espírito bonito. Fala? Não? O que vocês falam na hora que vocês acordam, levanta da cama, vai no banheiro, olha no espelho? Que rostinho bonito. Ruga nova. Não é simples? Fala a verdade. Preciso pintar o cabelo. Ou tô ficando careca, ninguém falou aqui, mas tem gente que tá. Então, assim, é essa coisa de começar de fazer um roteiro melhor. Então, ninguém começa o ano, eu vou ser um espírito melhor. Mas depois de hoje, vocês vão ver. Eu tenho certeza que vocês vão mudar. Vamos ver. Eu vou começar contando uma história que está também no livro psicografado. E o espírito que escreve é um benfeitor, é o irmão X, que nós sabemos ser Humberto de Campos. Alguém já ouviu falar no grande escritor brasileiro, da década de 40, faleceu em 1939, Humberto de Campos? É um escritor muito famoso, vocês não conhecem, mas ele é famoso, né? Nasceu na Paraíba, numa cidadezinha de 600 habitantes. E depois que ele ficou famoso, a cidade passou a chamar-se Humberto de Campos, claro. E ele, quando ele desencarnou, ele era extremamente materialista, muito materialista. E uma das façanhas dele foi criticar o livro Parnaso de Além-Túmulo, que foi o primeiro livro psicografado pelo Chico. Parnaso quer dizer poesias vindas do mundo espiritual. Então, vários poetas parnasianos, ou seja, do período parnasiano, que tem uma determinada característica na poesia deles, escreveram esse livro. E Humberto de Campos, como ele era cronista do jornal A Folha de São Paulo, ele então fez uma crítica a esse livro, embora ele tenha reconhecido os estilos de todos os escritores do livro. Então, Casimiro Cunha, igualzinho o estilo, parece ele, né? Ele reconheceu, mas ele não acreditava que a gente desencarnava e não morria. Então ele criticou a beça o livro. Quando ele desencarnou, e lá no mundo espiritual, ele foi trabalhar para o movimento espírita, porque ele teve como se fosse uma
uma revelação, uma iluminação relâmpago lá no mundo espiritual. Quando ele acordou no mundo espiritual e viu que ele não tinha morrido, ele falou, estava certo aquele pessoal. Primeira coisa que ele fez, procurou o Chico Xavier e passou uma mensagem pedindo desculpas ao Chico Xavier, à FEB, pelas críticas que ele tinha feito ao Parnaso. Então, depois de um tempo, ele começou a escrever uma série de livros, escreveu esse Luz Acima, que são crônicas, né, histórias. E ele se considera, gente, um folclorista do espaço. É ele que fala isso. Ele fala que ele é uma pessoa que conta as histórias do mundo espiritual e dá uma floreada nelas. Por isso que ele fala assim. Então, nessa passagem, a gente vai ver uma história com essa característica. Eu queria dizer o seguinte, eu falo igualzinho um trem doido, papagaio. Se vocês quiserem me interromper, dizer alguma coisa, perguntar qualquer coisa, fiquem à vontade, tá bom? Eu tenho um roteiro para seguir, mas o que importa é as necessidades nossas, né? Da gente descobrir o véu, né, de alguma coisa aí. No capítulo 2, nós vamos estudar uma passagem muito interessante chamada Mãos Enferrujadas. Mãos Enferrujadas. O Humberto de Campos descreve o seguinte, quando, o nome é lindo, gente, pensa bem, Joaquim Sucupira. Joaquim Sucupira abandonou o corpo, o que aconteceu? Abandonou o corpo? Morreu, né? Depois de 60 anos, deixou nos conhecidos a impressão de que subiria rapidamente ao céu. Vocês conhecem alguma pessoa boa? Quando vocês olham, vocês falam assim, esse vai para o céu direto, assim, ó, sem... como é que fala quando o avião faz escala? Vai para o céu sem escala. Era esse. Vivera arredado do mundo, não incomodava ninguém, no conforto precioso que herdara dos pais. Falava pouco, andava menos e agia nunca. Era visto invariavelmente em trajes impecáveis. Gravata, ostentava sempre uma pérola de alto preço, uma orquídea de cá, cortava o cabelinho direitinho. Ele dizia-se cristão. E realmente ele vivia isolado, mas ele não fazia mal a ninguém, não matava nem uma formiga. Não levantava o pé para matar uma barata. Assegurava, porém, o pavor que possuía perante os religiosos, de qualquer espécie. Detestava os padres, criticava os protestantes e ridicularizava os espíritas, ao ponto assim, de chamá-los de loucos. Ele aceitava Jesus, mas a seu modo, né? Não seguindo o próprio Jesus. Ele tinha muitas facilidades econômicas, tinha herdado uma vasta fortuna dos pais, um verdadeiro latifundiário, né, de propriedades. E cada vez mais ele se conscientizava e se convencia de que as melhores diretrizes eram as dele mesmo. Dava aos familiares dinheiro suficiente, né? Ele, por exemplo, se os filhos precisassem de qualquer conselho, ele dava dinheiro, que é muito melhor, né, gente? Dinheiro não é melhor do que conselho. Ele era uma pessoa que não amolava ninguém, né? Ele não se atentava para os problemas de caridade, para que as pessoas não fossem no lar dele. Ele dava um dinheirinho lá, entendeu? Para as pessoas. Mas não queria saber de nada. Então ele era um tipo, assim, algumas pessoas diziam até que ele era um religioso perfeito, porque não fazia mal para ninguém, né? Mas, aí vem, sabe o que é conjunção adversativa? Sabe, gente? Quem fez a prova do Enem aí? Conjunção adversativa é o mas, o contudo, o do todavia. Mas a realidade que eu defrontava agora não correspondia à expectativa geral. Ele desencarnara e estava numa esfera de ação dentro do qual parecia não ser percebido por ninguém. Ele ficava invisível lá, ninguém via ele. Ele via os empregados dele, ele via as pessoas paupérrimas, ninguém via ele. Ele via os servidores celestiais, os espíritos superiores, passava por ele, mas não estava nem aí para ele. Ele ficou meio assim, porque ele se considerava uma pessoa boa, uma pessoa religiosa. Chegou lá e pensou assim, vai ter uma banda de música me esperando. Chegou lá, quem que reconheceu ele? Ninguém. Via aquela movimentação de espíritos e e ninguém via ele. Em se aproximando de um dos mensageiros do céu, não foi por ele atendido. O Joaquim Sucupira, ele andava, ele ouvia, ele via,
Porém, tinha um problema. Ele não conseguia mexer as mãos. Os braços dele estavam petrificados. Beto de Campos registra assim: os braços de Joaquim mantinham-se inertes, semelhavam-se a antenas de mármore, irremediavelmente ligadas ao corpo espiritual. Se ele precisasse matar a sede, porque vocês sabem que quando nós deixarmos esse corpício, muitos de nós vamos ter algumas sensações terrenas ainda. Então, por exemplo, se a gente comia muito, quando chegar no mundo espiritual, o que vai acontecer? Muita. As picanhas, né? Muita picanha, muito torresmo. Então chega lá, tá uma fome danada. E ele estava com sede. E ele queria tomar água. Como? A mão dele não mexia. Como que ele tomava água? Rastejava. Tomava água igual a nossa cachorra lá, né? Mas ainda tinha uma vantagem, que ela tá de 4. Ele estava, entendeu? Tinha que rastejar. Olha que... Então ele tinha que cair de bruços, né? Então ele ficou muito tempo lá no mundo espiritual, assim, e pedia socorro para o pedir, ninguém escutava o danado. De repente, uma pessoa ouviu, né? E, tal, beleza. Não, vou te levar num cara ali, ele reclamando, né? Que não tinha sido reconhecido lá, que ele pensava que ia pro céu. Não, vou te levar numa pessoa aqui. Aí sentou, o cara estava sentadinho e tal. Muito bem, então, eu sou... Não precisa falar a biografia do senhor, porque nós vamos direto ao que interessa. O tempo é curto. O benfeitor falou bem. Aí o benfeitor o observou, pegou a ficha dele lá, mas você sabe que nós temos uma fichinha lá, né, gente? Entendeu? Pegou a fichinha dele. Sua maravilhosa acuidade mental demonstra que você estudou muitíssimo. E ele estudava muito, mas muito, muito. Fez pequeno intervalo e perguntou: Joaquim, você era casado? Sim. Você cuidava da sua residência? Minha mulher cuidava de tudo. Ele disse. Foi pai? Sim. Cuidava dos filhos em pequenos? Nós tínhamos suficiente número de criadas e amas. Né? E quando jovens? Eles eram naturalmente entregues aos professores. Você exerceu alguma profissão? Não tinha necessidade de trabalhar para ganhar o pão. Por quê, gente? Porque teve... herança, né? Não trabalhava não. Só cuidava você sabe, do patrimônio. Nunca sofreu dor de cabeça pelos amigos? Você já sofreu dor de cabeça por causa de um amigo? Preocupar com alguém? Pois o Joaquim sempre fugia, receoso das amizades. Não queria prejudicar e nem ser prejudicado. Aqui a pessoa ficava em cima do muro, né? Você adotou alguma religião? Sim, eu era cristão. Você ajudava os católicos? Não, detestava os sacerdotes. Você cooperava com as igrejas reformadas, os crentes? De forma alguma, eles são muito intolerantes. Acompanhava os espíritas? Não, eu temia-lhes as presenças. Amparou doentes em nome do Cristo, auxiliou criancinhas? Não, há muitas creches na terra. Você escreveu alguma página consoladora, pelo menos? Para quê? O mundo está cheio de livros e de escritores. Você utilizava o martelo? Não, de forma alguma. Você cultivava a terra? Você plantava árvores? Você cuidou de algum animal? Você cuidou da água? Não, sempre tem pessoas, nunca, sempre tem pessoas que fazem isso. Por que eu vou fazer isso? Jamais pensei nisso. O instrutor, então, fez mais algumas perguntas. E ao fim do interrogatório, ele disse ao Joaquim Sucupira: Joaquim, o seu caso explica-se. Quer dizer, porque ele estava com as mãos petrificadas, ele disse: você tem as mãos enferrujadas. Nunca fez nada, nunca molou ninguém, gente, mas também nunca fez nada por ninguém. O juiz, porém, gente, você sabe que o Beto Campos é um folclorista, né? Ele está enfeitando. O juiz, porém, sem tempo de ouvi-lo, entregou aos cuidados de outro companheiro. Rogério, carioca, desencarnado, 1945, recebeu de semblante amável, feliz, e após conversar com ele, disse: vamos, Sucupira, você entrará na fila daqui breves dias. Fila? Sim, a fila da reencarnação. O que você precisa, Joaquim, é de movimento. Não é? Você não acha que é uma boa mensagem para a gente começar o ano, gente? Aí a reflexão fica: qual o movimento, né, que a gente está fazendo?
Que tipo de movimento? Para onde que nós estamos, nosso alvo? Para onde que eu estou apontando o meu alvo? Né? Por isso que nós vamos trazer aqui a mensagem do Emmanuel, para a gente conjugar com isso. Ele usa esse versículo do evangelista Marcos, no versículo 36, capítulo 8. Então ele pega um versículo e faz aquele humildinho, desenvolve, né, o estudo daquilo ali de uma forma magistral. Nesse versículo, Jesus estava conversando com as pessoas e falou assim, pois que aproveitaria o homem, deixa eu passar aqui minha cola, só um instante. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Essa frase, quando a gente olha ela de uma forma assim horizontal, fica muito estranha. Eu colocaria ela naquela capítulo 24, né? Moral estranha. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. É estranho. Como é que uma pessoa pode ganhar o mundo se o mundo é temporário? Essa mesa é para sempre? Não, ela vai o quê? Ela vai reciclar. Ela vai deteriorar. A Terra é para sempre? Nosso mundo aqui? Não, ela vai reciclar. Ela vai falecer, vai minguar, esfriar e vai servir para outra coisa, igual ao nosso corpo. Então, como é que eu vou ganhar o mundo se o mundo é transitório? E como é que eu vou perder a alma se a alma é imortal? Então, na filosofia espírita, isso aqui não tem nada de estranho. Para quem olha com esse olhar materialista, claro, isso aqui não tem nada do Evangelho. Por isso que o pessoal fala assim, Jesus é a porta e o Espiritismo é a chave. Eu não diria isso. Eu diria o seguinte, que a chave, tudo bem, o Espiritismo te dá condições para entender o Evangelho. Então ele acaba abrindo aquela portinha, tirando aquele véuzinho que estava obscurecido. Então quando eu falo assim, por que o meu pai morreu? Pois ele era um homem de bem, ele era um homem justo, maravilhoso. Aí a pessoa fala assim, aquela pessoa que está na cadeia está engordando às minhas custas, e o meu pai morreu. O Espiritismo então vai te dar a chave para entender. Essa frase aqui é por isso que ela é linda, porque quando você olha, ela parece que está toda velada. Quando você põe a chave, o apêndice está doendo aqui. Quando você bota a chave do Espiritismo, você entende. O mundo é transitório, não tem como ganhar. E a alma é eterna, né? Vamos dizer assim, a partir do momento que ela foi criada, ela não morre mais. Então, como que eu faço para ganhar o mundo e perder a alma? Não é estranho isso? Então, o que Jesus quis dizer é, quando você foca, você joga todas as suas cartas, todas as suas, como que fala? Aposta, né? Quando você aposta no mundo, quando você aposta só nas coisas aqui, terrenas, o que acontece? Você perde a alma. Só que esse perder quer dizer o quê? Figurado. Joaquim Sucupira ganhou o mundo, né? Lembra do patrimônio dele? O latifundiário herdou tudo. Tá bom, cuidou bem da herança, né? Mas e a alma dele, como estava? Petrificada. Então adianta o Joaquim Sucupira ganhou o mundo, né, gente? Ficou muito bem na fita, né? Mas e a alma dele? Não estava bem. Não tive um tiquinho de luzinha. Ficou lá no mundo espiritual à deriva, sabe lá quantos anos, procurando um restinho de luz. Se ele tivesse dado um pão para um pobre, ou para um rico, seja qual for, de boa vontade, a luzinha daquele pão ia buscar ele. Não tinha nada que ele tinha feito. Aí a mão dele ficou dura. E o pessoal falou, vai reencarnar, desce e arrasa lá embaixo. Porque para curar isso aqui, agora imagina como será que ele renasceu? Como? Não sei, né? Pode ser que às vezes teve algum problema, né, gente? Assim? Então, esse versículo é espetacular. E a primeira frase da lição de Emmanuel é assim. Eu tive muita vontade de escrever, de imprimir, trazer para cada um, botar no espelho do banheiro. Por quê? Na hora que acordarem, o que vai acontecer? Lembra-te de viver
conquistando a glória eterna do Espírito. Veja, lembra-te de viver. Viver aonde? Bom, aqui na Terra, pode ser? Bom, lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. No espelho do banheiro, todo dia. É bom? Devia ter feito isso. Eu perdi um tijolo lá no céu por causa disso. Lembra-te de despertar o sentido espiritual da sua vida todos os dias. Não acorda e pensa que você vai lá no banco, você vai depositar, porque o seu cheque está voando, tem que depositar, você tem que correr, mas lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Então, chega no banco correndo. Outro dia eu estava no banco, na fila, vocês conhecem minha terra? Metrópole? Formiga? Não? Estava no banco, vou falar o nome, e na boca assim do caixa eletrônico, aí tinha uma senhorinha sassaricando lá, mas não era idosa, aí eu estava sassaricando e tal, e de repente passou na minha frente. Quer dizer, né, não sei se ela ia cobrir um cheque, se ela estava com pressa, a fila estava dando lá fora. Vocês conhecem? Não, vocês não conhecem formiga dia 5, 6, 7 do mês, né? Então, a fila estava dando volta lá fora. Aí ela sassaricou, ela passou na minha frente. Eu vi, fiz o quê? Não! Uma senhorinha que estava terceira atrás de mim. Oi? Aqui, aquela dona ali passando na sua frente. Tipo assim, plasta. Você não viu, não? Eu falei, vi. Aí ela falou assim, mas você vai deixar? Aí eu falei, vou. Ela falou, por quê? Porque ela está com mais pressa que eu. Ela falou, mas eu estou com mais pressa que ela. Eu falei, pode passar na minha frente. Fica à vontade. Aí ela falou assim, mas... Aí começou. Ela ficou sem graça de passar na minha frente, porque... E eu pensei, todo dia sai um trouxa de casa, né? E ela queria que eu desse uma de trouxa e brigasse com a senhora. Eu pensei, acorda de manhã, vai cobrir um cheque e dá um vexame desse no banco. Veja. Não. Acorda de manhã, lembra de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Qual que é o seu problema hoje? Sou muito impaciente. Então é isso que você vai trabalhar. Hoje, depois de amanhã. Isso é viver conquistando a glória eterna do Espírito. Desperta para o significado existencial, o sentido real. O que você veio fazer aqui? Alguém já pensou isso? O que eu vim fazer aqui? Qual é o meu papel na minha família? Qual é o meu papel no ambiente profissional? Né? Qual é o meu papel, às vezes, num determinado engajamento que eu tenho? Alguém já pensou nisso? Ou eu só acordo e faço igualzinho aquele tempos modernos lá do nosso querido Charlie Chaplin. Eu vou maquinalmente trabalhar e fico doida para chegar às 5, 6 horas da tarde. Lembra-te de viver todos os dias conquistando a glória eterna do Espírito. A lição. Diariamente retiram-se da terra, grita melhor, criaturas cujo passo se imobiliza nos angustiosos tormentos da frustração. Todo dia morre gente? Está falando isso. Todo dia sai da terra gente que o passo está o quê? Mobilizado. Nos tormentos da frustração. Passou a encarnação às vezes 60, 70, 80 anos. Quando chega lá no mundo espiritual, fiz nada que eu programei. Olha a ficha lá, nossa! Ixi, isso aqui eu esqueci mesmo. Às vezes tinha um objetivo primordial, não deu conta nem disso. É isso que o Espírito fala. Estendem os braços para o ouro que amontoaram. Contudo, esse ouro apenas lhes assegura um mausoléu que lhe guarda a cinza. Então, o dinheiro do sucupira ajudou a construir o quê? Túmulo dele. Alongam a lembrança para o nome em que se ilustraram nos eventos humanos. Então, por exemplo, você faz alguma coisa, posta no Facebook. Se não tiver 35 curtidas, a pessoa fica com depressão. Não, ninguém me reconheceu, ninguém me viu. Quase sempre a figuração pessoal de que se vira objeto apenas lhe acorda o coração para a dor do arrependimento. Por que em vez de ficar viajando na maionese, eu não fui escutar um amigo que estava com problema? Por que eu não fui dar um pão para uma pessoa que está com fome? Um tomate, qualquer coisa.
contemplam o campo de luta em que desenvolveram transitório domínio, porque nós temos um domínio que é nosso, não é? Não é no informático, não. Não é assim? Eu tenho um domínio, e a gente contempla esse domínio transitório como se fosse a coisa mais importante do mundo. Então, eu sou a dona do meu namorado, ele é meu, é tudo eu, tudo meu, aos outros, nada. E sim, em verdade, passaram no mundo em carros de triunfo, na política, no nosso caso, na fortuna, na ciência, na religião e no poder. Então, ficar só estudando também não está com nada. Tem que pôr o trem para rodar. No entanto, incapazes do verdadeiro serviço aos semelhantes, enganaram tão somente a quem? A si próprios. Olha o Joaquim Sucupira. Ele estava completamente iludido que o mundo dele era o mais correto, era o mais certo possível, né? Despertaram além da morte, sem recolher a renovadora luz do trabalho da encarnação. Bom, até aqui. Tão tristes com isso. Isso aqui era para arrasar mesmo, né, gente? Até aqui, veja só. Ele conhece pessoas, todo dia desencarnam pessoas que têm essas características. Ruim ou bom? Ruim, né? No último parágrafo, ele vai dar uma dica de ouro para nós, tá? Então ele fala assim: recorda os que padecem na derrota de si mesmos. Vocês lembraram do Joaquim Sucupira? Vocês devem guardar essa história, não esqueçam. Eu escutei essa história uma vez, quando eu, há uns 23, 24, vocês não eram nem nascidos, a maioria de vocês, que eu entrei para essa casa aqui. Eu considero essa casa meu útero. Sabe quando você encarna? Eu encarnei aqui, né? Porque quando eu me descobri espírita, eu falei, nossa, que agora eu vou começar a viver. Então isso aqui para mim é um útero. Quando eu entrei aqui, quando eu comecei, o que eu fiz? ESD. Estudo sistematizado da doutrina espírita. Eu escutei essa história no ESD. Eu nunca mais esqueci dela. Eu tenho vendo uma agenda de tudo que eu gosto, para eu lembrar, para eu não ficar com a minha mão enferrujada, né? Então, lembra daqueles, gente, que se derrotaram por si mesmos, né? Para a gente fazer uma vida melhor. O resto do parágrafo a gente vai trabalhar um pouquinho na frente. Então, a mensagem fala, então, do foco que a gente dá à nossa encarnação, né? Porque quando a gente está aqui na Terra, a gente tem uma falsa ideia de que é só isso aqui que existe. Só. Às vezes vocês pensam assim, quando eu desencarnar vai ser assim? Vocês pensam? Ou quando eu desencarnar, mas depois quando eu encarnar? Ou então assim, às vezes quando a mulher está de TPM, costumam falar assim, não, na próxima encarnação quer nascer homem. Mesmo que não seja espírita, as mulheres falam isso. Mas não é disso que eu estou dizendo. Vocês já pensaram como que eu vou estar no mundo espiritual? Já? Porque isso é muito importante. Hoje, ainda no estudo, a gente estava do Céu e Inferno, que é o livro que a gente estuda terça-feira lá em cima, e nós estudávamos fortuitamente, né, na parte 2, a história do Jobá, que é um espírito muito bacana, e ele contando como que ele desencarnou, e doente, e rapidinho já estava de pé. Rapidinho já estava trabalhando no mundo espiritual e até conhecendo pessoas que se manifestavam em reuniões com o nome dele. E eles falando com a gente assim, gente, vocês não imaginam tanto que o nosso corpo é pesado, aqui eu estou voando. Então assim, começar a pensar nisso. Não é ficar bitolado, mas começar a pensar no foco que a gente está dando na vida, que a gente tem. Então, se eu dou muita importância à aparência, se eu dou muita importância ao status, se eu dou muita importância ao ter, a ser um espelho da sociedade. A sociedade quer que eu seja assim, serei. Então, esse foco é muito importante para a gente estar bem no futuro, vamos dizer assim. E esse negócio de sentir-se, né, imortal. Pior ainda, né? Quem que se sente imortal aqui? Qualquer denguezinha, faz favor, né? Vamos combinar. Vai lá pra cama, acabou. Não, vou morrer. Vou morrer. Mas você vai chegar lá no mundo espiritual, vai estar vivinho da Silva. Então,
vou falar certeza, não, porque às vezes a gente tem tanta certeza, no outro dia já não tem mais, né? Vamos dizer assim, saber-se espírito, isso é muito importante. Eu estou doente, mas não sou doente. Né? Eu estou muito egoísta agora, estou muito ciumenta, mas não sou, porque eu vou melhorar, eu tenho um futuro pela frente. Esse foco é muito importante. Então, agora no momento, nós aqui estamos alma. Somos espíritos, mas estamos alma. Por quê? Porque lá no livro dos espíritos a gente estuda que é alma. Didaticamente, a alma é um espírito encarnado. Então, quando eu durmo, eu saio do corpo, emancipo do meu corpo, né? E vou aparecer lá no mundo espiritual pro pessoal. Nesse momento, eu sou uma alma lá no mundo espiritual. Sou encarnada. Os espíritos nos veem ligado ao corpo, mas sou espírito. Vejam a diferença de ser e estar? Ser é uma situação constante. Estar, transitório. Vai chegar um dia que a gente nem vai estar alma mais, a gente vai estar tão evoluído que não estamos nem alma mais, a gente não vai encarnar nunca mais, não vai precisar. Só se a gente quiser. Então a gente pensar o seguinte, hoje nós falávamos lá no estudo sobre o Jobá falando que a intimidade com o mundo espiritual devia ser uma constante na nossa vida, uma vez que nós viemos de lá. Nós viemos do mundo espiritual. Aí vocês vão falar assim, mas tá, eu fui criado lá, eu papapá lá, mas eu não lembro de nada de lá. Por que será motivo do esquecimento? Será que seria legal a gente estar aqui, quando eu olhasse, opa, aquele lá me matou 3 vezes nas existências anteriores. Seria interessante? Eu, na minha família, acordar, olhar para o meu filho e falar, puxa, esse cara foi um criminoso, e eu afundei ele no abismo. Será que quando eu fizesse um movimento para melhorar, sabendo dessas coisas, eu teria mérito? Sabendo? E eu seria natural, eu teria espontaneidade se eu soubesse que o meu namorado foi meu parceiro no crime e na prostituição? Meu marido atual foi meu parceiro no crime e na prostituição? Seria natural? Seria espontâneo? Não. Então, o esquecimento do passado, muita gente me pergunta assim, mas a gente devia lembrar para a gente poder fazer o certo. E qual que seria a graça disso? Qual que seria o mérito disso? O que você aprenderia com isso? Não. Você encarna sabendo. A minha memória espiritual sabe tudo. Quando eu encarno, o que vai acontecer? Dizem, no livro, como é que chama aquele que tem um filme horroroso? E a vida continua, né? No Vida e a Vida Continua, o Clarencio, que é um ministro de nosso lar, ele dá uma aula para a gente e explica por que a gente esquece as coisas. Inclusive, quando a gente desencarna, a gente tem uma certa dificuldade de adaptação no mundo espiritual por causa disso. Então, imaginem vocês, ficamos lá no mundo espiritual há 400 anos, reencarnamos aqui agora, nesse momento. Primeira coisa, para reencarnar, o que eu tenho que fazer? Entrar em hipnose, né? Assim, a gente entra num sono, mas é um sono magnetizado. Os nossos amigos espirituais que vão abalizar a nossa encarnação vão nos... Todo mundo já tomou passe? Tipo, vai tomar um passe na gente para a gente poder entrar num sono. Ai, que delícia, gente. Dormir. Sonoterapia. Nesse processo do sono, a memória espiritual vai ficar o quê? Hibernando. Aí eu vou diminuir de tamanho. Porque eu tenho que me ligar a uma célula ovo. É um espermatozoide, um óvulo que tem não sei quantos nanômetros, né, de tamanho, a Priscila sabe. E aí vai formar uma célula ovo minúscula. E eu vou me ligar a essa célula ovo. Então eu tenho que diminuir quanto? Isso. Eu ligo a célula ovo, estou com a memória apagada, estou dormindo. E a célula ovo vai começar a desenvolver, não vai? Vai começar a se multiplicar. E eu vou começar a ligar cada vez mais aquele... Cadê a memória? Está lá hibernando. Então o Espírito explica que a gente, no plano físico, a gente sofre uma espécie de hipnose. Obscurece as memórias passadas. A gente esquece. Claro. Sim. Por quê?
que você teve experiências, né, no passado, no mundo espiritual até. Isso fica gravado no nosso arquivo memorial, mnemônico, que a gente fala na ciência. Então isso fica gravado. Às vezes você chega num lugar, vê um quadro e fala, nossa, parece que eu já fui aí, né? É aquela sensação de déjà vu. Porque a memória está onde? Na área de, como é que fala na informática? Na área de, sei lá de que, de transferência. A memória está lá, né? Isso. Isso, é lá que está. Só que nos nossos arquivos confidenciais. E aí a gente vai, vejam bem, entro no útero da mamãe, que me assassinou às vezes na outra encarnação, entro no útero e me envolvo no magnetismo da mamãe. Um assassino às vezes, que me matou, né? Ou eu matei ela, eu me envolvo naquele fluido dela, e vou crescendo ali. Então, a passagem pelo útero materno ajuda a esquecer mais. Por quê? Porque eu vou envolver naquele fluido, eu vou envolver naquela psicosfera da minha mãe, do meu pai, ou seja lá de quem, aquele trem que está rodando em volta de mim, e que vai fazendo eu esquecer mais. Vejam bem, lembram no estudo de hoje que o Jobá lembrava de uma existência anterior, que ele não chamava Jobá. Jobá foi o nome dessa encarnação. A minha é Ana, e vocês? Ana, mas e na outra? Sei lá. Mas o novo nome trouxe para mim uma nova personalidade, vamos dizer assim, uma nova perspectiva. Então, o novo nome escolhido pelos pais vai fazer eu esquecer mais ainda o que eu fui. Os 7 anos de semiconsciência no ambiente dos pais e da nossa escola, enfim, do ambiente que nós tivemos. Então, esses primeiros anos da infância, onde a nossa consciência espiritual está muito dilatada e nós estamos abertos ao aprendizado. Então, a doutrina espírita ensina que os primeiros 7 anos são fundamentais para se moldar o caráter da criança. Então, nessa época, nós vamos fazer de tudo o que nós pudermos para tentarmos cortar as más tendências dos nossos filhos, dos nossos alunos, dos nossos sobrinhos, priminhos e amigos também. Então, nós temos uma criancinha de 3 anos babando quando vê um copo de cerveja. Quem foi? Provavelmente um alcoólatra. Nós vamos ver isso, vamos dar um copo de cerveja para ele, porque tá doidinho com cerveja. O menino tá babando, gente. Vamos dar cerveja para ele. 3 anos. Aí o que eu estou fazendo? Eu estou alimentando a memória dele. Ele foi um alcoólatra inveterado em várias encarnações. E eu dou a cachaça pro garoto. O que eu faço? Dá o gatilho. Então já cria um alcoólatra ali de 3 anos. Então, quando eu tenho uma criança de 7 anos, eu vou cortar as más tendências e estimular o quê? As virtudes. Então, uma criança que não é egoísta, você vai fazer o quê? A criança levou o lanchinho para a escola, chegou em casa, lanchou, querido. Não, mamãe, dei para o meu coleguinha. Aquele bolo, chocolate, toda coisa que eu fiz, você deu para o coleguinha. Você é burro, né? Então, nossa... O menino já vem com aquela condição de ser altruísta e eu corto. Ele tem uma virtude que eu vou fazer o quê? Alimentar. Como é que chama, né? É input, né? Input naquilo ali. Virtude é input. Virtude, quando for defeito, você tenta ajudar a criança. Eu sou compulsivo. Como doce de leite o dia inteirinho. Uma menininha de 2 anos. O que você vai fazer com esse menino? Não compra doce de leite. Mas aí você está sujando com a criança, ele adora doce de leite, você não vai comprar? É um compulsivo. Ajuda ele. Você pode comer o doce de leite no sábado? 1 colher. Não, mas seja de ação. Não é. Você está vendo ali um compulsivo. Ele vai ser compulsivo em tudo, gente. Em tudo. Quando ele não tiver o doce, ele vai roer unha, ele vai comer cabelo, sabe? Ele vai arranhar alguém, ele não interessa, ele é compulsivo, viciado, já nasceu assim. Comprar, de outras encarnações, é viciado com um monte de coisa. E nós vamos fazer o quê? Estimular? Não, a menininha muito assim, sensual, a menininha já de 5 aninhos com um corpinho de moça. Aí todo mundo, nossa, que corpaço, nossa, isso vai ser uma deusa, isso vai ser um avião. Com a bela de uma prostituta, 400 anos. Aí você vai estimular a memória mnemônica dele.
Não, gente, então vamos vesti-la corretamente, né, para não estimular a sensualidade, para que ela seja um homem de bem. Homem de bem no sentido de ser uma pessoa do bem. Né? Então vejam bem, a recapitulação da meninice. Passar pelo estado da infância faz você esquecer os seus crimes também. Faz você envolver o retorno à juventude, porque a juventude também vem cheia de problemas, e os desafios da madureza, com as responsabilidades e compromissos. Então vejam só, a madureza é interessante, né? Porque quando eu era criança, lá em Formiga, eu era filha, eu era neta, etc. Depois eu fui crescendo, estudei, virei profissional. Depois eu me casei, tive um marido, depois eu tive filhos. Então de filha eu passei para mãe, mudou o cenário. Isso ajuda, né, a esquecer as coisas que você fez. Mas ajuda também a você tomar decisões a partir das premissas que você criou quando estava lá no mundo espiritual. Essa encarnação eu vou arrasar. Porque, assim, antigamente, nas outras, eu tinha uma leve tendência, né, para fofocar. Mas nessa, existe uma nova premissa. Ao invés de falar mal dos outros, eu falo bem. Ou falo só coisa que presta. Ou faço alguma coisa que o Joaquim Sucupira fez, fica calado, pelo menos, não fiz o poder ajudar. Sempre tem uma premissa nova. Isso faz com que a gente crie essa personalidade nova. Por isso que a gente não lembra do mundo espiritual, que é o nosso mundo. Mas ele está vivo, vibrando. Hoje nós comentávamos no estudo, o mundo espiritual está aqui. Aonde que é o além? É lá. Não, o além é aqui, em volta de nós. Ele está vibrando em outra, a gente fala de dimensão, né, molecular. Está aqui o além, é onde nós vamos estar também. Então vejam, esse mundo espiritual é que nós rechaçamos. Esse mundo espiritual é que nós fingimos não ver. E hoje nós estudamos lá que quando nós chegamos no mundo espiritual, eu posso passar um batonzinho aqui, passo uma base, melhor a roupinha. Quando chegar no mundo espiritual, eu sou o que sou. A minha identidade está lá. Eu chego lá e conto quem eu sou. Só de eu chegar, eu já arraso, né? Dependendo da minha condição. Então o mundo espiritual tem que ser hoje para nós uma verdade. O amanhã, o futuro, ele tem que ser um foco para nós. Não precisa bitolar, mas nós precisamos inserir esse conteúdo no dia a dia nosso. Então, estou na fila do banco, a mulher me desrespeitou. Se ela furou a fila, não foi? Problema de quem? Dela. Tudo bem, eu estava um pouco atrasada, tinha alguma coisa para fazer, mas nada que me matasse. Passou na minha frente. Se eu tivesse brigado com ela, o que tinha acontecido, gente? Vermelho, notinha vermelha para mim. Porque eu não saí de casa para perder a paciência com ninguém. A proposta é sempre vencer. Mas não é vencer passando na frente dos outros. É vencer. Mas, gente, esse dia foi um dia, assim, em 365 dias do ano, foi um dos poucos que eu consegui fazer isso. Não vai achando que eu tô, sabe, bem na fita, não. Porque esse dia realmente foi estranho para mim. Eu gostei tanto que eu resolvi tomar umas medidas, sabe, no dia a dia, assim, tentar, às vezes, controlar as ocorrências à minha volta. Eu já senti que esse controle modifica o ambiente ao meu entorno. As pessoas ficam mais acessíveis a você. As pessoas não olham para você como se você fosse aquela fera que estava nos caninos toda hora. Então, esse foco que eu falo, não é pensar assim, eu quero voar, eu quero desencarnar. Não, é trabalhar aqui para que, quando nós formos para lá, nós não sejamos um estranho no ninho lá. Onde nós deveríamos ser uma pessoa que chegou, voltou para casa, chegou em casa. Então, lembrar que esse mundo aqui é um mundo transitório e ilusório. Aí vocês vão falar assim, não, mas ilusório não, porque eu estou sentada na cadeira. Eu tô com o microfone pendurado. Eu estou escrevendo. Não. Vocês que pensam. Porque hoje, a própria ciência acadêmica vem provando exatamente aquilo que ela não quer provar. A ciência hoje tem trabalhado no sentido de nos provar que a nossa essência, eles não falam espiritual, né? É uma essência de espaço-tempo negativo. Isso, espaço-tempo negativo, refere-se a quê? Ao espírito. Eles não falam, os cientistas não falam espírito, eles falam uma essência, espaço-tempo negativo.
O que é isso? É uma pessoa que não está com esse corpo duro aqui. É uma pessoa que está com um corpo leve, que ninguém vê. Que está batendo, as moléculas estão vibrando numa dimensão diferente, numa frequência diferente, formando um mundo à parte. Então, esse sentido de que o nosso mundo é ilusório, a ciência está provando hoje. Então, vejam bem, a gente acha que a gente ouve, a gente acha que a gente vê. Por exemplo, vocês estão me vendo aqui, está todo mundo me vendo? Só que vocês não estão me vendo, vocês estão trabalhando com estímulo. Existe uma luz que está batendo em mim e está entrando lá no olho de vocês. O olho é um aparelho ajustável para receber luz, para sensibilizar a retina da gente. Então, quando vocês estão me vendo, a luz entra no olho, vai fazer todo o foco, né, ali dentro do olho. Quando a luz chegar na retina, antes da retina, vai ter umas célulazinhas que vão vibrar e vão produzir um estímulo na retina. E a retina vai estimular o nervo óptico. Muito bem. Mas através de quê? Choques elétricos. O choque elétrico tem uma frequência direitinho, tem uma voltagem direitinho ali. O choque vai andando pelo nervo. Quando ele chegar aqui atrás, em todo mundo aqui está encarnado. Quando ele chegar aqui atrás, ele vai estimular uma área, e essa área vai falar, Ana, de vocês. A retina de vocês vai captar, vai levar o choquinho para o cérebro vai falar, é a Ana. Eu pergunto, vocês me viram? Vocês me viram? Não. Porque, inclusive, se não tivesse luz aqui, vocês me veriam? Agora eu pergunto a vocês, no mundo espiritual tem luz? Não tem. Não tem luz. Então o espírito, no mundo espiritual, para ver alguém, ele precisa de luz? Não, porque não tem retina. Através de que o espírito vê? Do corpo espiritual dele, que está no entorno dele, em volta dele. Então o espírito, quando vocês verem eu, depois de desencarnada, eu vou aparecer para vocês aqui. Aí eu vou ter olho. Só que eu não vou estar vendo com o meu olho. Eu vou estar vendo com o meu perispírito. Eu não preciso de luz para enxergar. Pergunta aos senhores, qual o mundo que é real? Esse ou o outro? Você está sentada nessa cadeira? Não, não está. Você está com a sensação que você está sentada. Porque se você estivesse sentada, haveria uma explosão. Porque os átomos que estão na superfície da sua pele vão fazer uma fissão, gente. Me ajuda. Fissão nuclear com os átomos da cadeira. Quando os dois encontram, o que acontece? Explode. Então, o que você sente é a repulsão. Meio que você está flutuando aí. Você não está encostado nessa cadeira. Isso é real? Agora, no mundo espiritual, vocês vão estar sentados. Seja no... né? Sabe aonde? Seja lá seja lá no nosso lar, onde vocês quiserem. Vão estar sentados, porque lá é o mundo real. Vejam, como que a ciência prova isso? Com várias maneiras, mas o estudo mais interessante que eu conheço é do Dr. Jeffrey Satinover. Ele tem um estudo tão interessante, onde ele coloca as pessoas... Já ouviram falar num tal de tomógrafo por emissão de pósitrons? É um aparelho que você bota os eletrodos, e aí na tela, no monitor, aí fala assim com você, te dá uma maçã para você comer. Aí no aparelho, no monitor, vão aparecer as áreas cerebrais que são estimuladas quando você come a maçã. Acende luzinha lá no monitor. Então o que acontece? Ele fez isso com umas pessoas, as pessoas comeram a maçã. No outro dia, ele deitou a pessoa, ligou o monitor e falou assim, sabe aquela maçã que você comeu ontem? Você vai fingir que está comendo. O que aconteceu com o monitor? Apareceram as áreas onde a pessoa tinha comido a maçã, todas acesas. Mas ele tinha comido a maçã? Agora? Não. O que é real? A maçã é real? O que é real, gente? O estímulo. Aí ele fez um teste com pessoas que rezam, pessoas que meditam, pessoas que fazem o bem.
Várias. É estudo científico, metodologia. Aí ele deitava a pessoa lá, botava os eletrodos e falava com a pessoa, pensa em Deus. O que acontecia? O cérebro iluminava-se na região do lóbulo frontal, que é a região do pensamento superior. Aí, tudo bem. Aí ele pegava e falava assim com a pessoa, deita e não pensa em nada. Aí o que acontecia? O cérebro iluminava o córtex pré-frontal. Ou seja, a pessoa estava habituada a orar, a pessoa estava habituada a fazer o bem, a pessoa estava habituada a meditar. Então, não havia estímulo. O cérebro dela todo reagia àquilo ali. Qual que é real? Você não comer a maçã ou você fazer o bem? Rezar e meditar. Qual que é o mundo real? A espiritualidade que é real. A maçã não é real. Veja que loucura. A própria ciência que nega a religião, trazendo pra gente o quê? A religiosidade, não é isso? Trazendo Deus, trazendo espiritual, trazendo a espiritualidade para nós. Eu trouxe esse dado científico para mostrar que o nosso foco não deve ser esse que às vezes, eu sei que a maioria de vocês não está, né? Eu acredito que tem muito anjo aqui na plateia, mas eu penso, avaliando essa realidade por mim, o foco tem que ser outro, porque o real não é isso aqui. Isso aqui é um aprendizado, é uma remodelação. Eu chego de um jeito e tem que sair melhor. Então aí no último parágrafo, o Espírito fala assim, que eu queria falar com vocês. Recorda aqueles que padecem e não recorda de si mesmo. Joaquim, fala o nome, gente, Joaquim Sucupira, não esquece. Joaquim Sucupira. É nossa reverência ao Joaquim Sucupira, que emprestou o nome dele para a gente estudar, né? Como referência. Mas ele sabe que essa atuação dele hoje para nós é muito importante. Nós estamos usando ele como referência e eu tenho certeza que o espírito dele já está bem melhor depois de uma experiência dessa. Depois de se acreditarem vencedores aqui no mundo, dos que choram as horas perdidas, agora que vem a receita. Procura, enquanto é hoje, enriquecer o próprio espírito. Lembra do tomógrafo? Se você está enriquecendo o seu espírito, o córtex pré-frontal vai estar iluminado, sempre. Se você vê uma pessoa que você não gosta, você olha para ela, é chata, hein? Meu Deus. É um cérebro reptiliano, aquele cérebro mais arcaico que eu tenho que vai ser estimulado, o ruim. Quando eu vejo uma pessoa que eu não gostava, que eu estou predisposta a amar, eu olho para ela, essa pessoa, ela tem alguma coisa de bom, ok? Vamos fuçar isso aí. E começa a fuçar para você achar, você vai achar. Então quando ele fala aqui assim, ó, papapá, enriquece o próprio espírito para o amanhã. Então aquela pessoa que às vezes você não gosta, ou que não gosta de você, às vezes vai te dar a mão lá no mundo espiritual. Vai. Dependendo da postura que você tiver. Então enriquece o próprio espírito com experiências boas, né? Diz ele aqui. Porque de acordo com o ensino de Jesus, nada vale reter por fora o esplendor de todos os impérios do mundo, conservando a treva dentro do coração. A dica. Tenta, a primeira frase, lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Toda vez que, então, mas dá uma receita, não tem, mas tipo, tem uma situação problema. Como é que eu vou conquistar a glória eterna do Espírito? Vocês estão pensando na situação problema que eu falei? A de vocês, não a minha. Eu tenho várias. Quer que eu conte? Eu choro as pequenas, não acredito. Mas a situação problema que você tem, qual que é? Não precisa falar para mim, não. Pensou? Lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Como é que eu vou? Qual que vai ser a estratégia que eu vou usar para enriquecer o próprio espírito para o amanhã que me aguarda? Aquela situação é muito, muito
sofrimento para mim. É muito difícil aquilo. Como que eu vou enriquecer o meu espírito com aquilo? Essa é a reflexão da noite. Então eu encerro deixando isso aí na cabeça da gente, de todo mundo, para que nós possamos, nesse ano, inclusive até vem aí um evento agora, né, onde a gente pode enriquecer muito o espírito. Tá? Então eu encerro assim, deixando essa mensagem, estimulando a mim principalmente, a todos, né, porque dizem que quando a gente faz a palestra, que monta, as respostas são sempre para mim. Eu que vi primeiro, gente. Eu que estou a parte disso aqui. Então, isso aqui está em mim, ó. Fica pipocando na cabeça. O que é que eu posso fazer para enriquecer a glória eterna do meu espírito? Eu deixo essa batata quente com vocês, desejando um excelente 2018 e repleto de vitórias espirituais. Quer comprar casa em Furnas? Quer comprar um Corolla? Mas lembra de enriquecer as glórias do Espírito. Tá? Um beijo para todo mundo e o meu desejo sincero que vocês todos sejam muito felizes. Tá? Ainda aqui, viu? Tá? Dá para ser. Muito obrigada a todos e uma excelente semana.